Você está prestes a assistir a algo que vai muito além de uma simples troca de farpas. O que aconteceu entre o jornalista Reinaldo Azevedo e o deputado Nicolas Ferreira não foi apenas um embate ideológico. Foi o choque brutal entre dois mundos que não se toleram mais. De um lado, a velha guarda da opinião travestida de sabedoria. Do outro, a nova voz que irrita, provoca e conquista multidões. Mas o que realmente aconteceu naquele estúdio? E o que foi vazado depois, que simplesmente explodiu a internet? Fica comigo até o fim, porque além de entender os bastidores dessa guerra de narrativas, você vai descobrir como esse confronto revela muito sobre o novo Brasil que está se formando, e como isso pode impactar diretamente a forma como você consome informação e escolhe seus representantes. O ambiente já estava tenso antes mesmo do ao vivo começar. Bastava olhar nos bastidores da rádio, olhares evitados, clima pesado, o apresentador com um sorriso nervoso. De um lado da bancada, Reinaldo Azevedo, caneta afiada, olhar professoral. Do outro, Nicolas Ferreira, terno impecável e olhos atentos. Como quem entra em campo pronto para a guerra. A vinheta sobe, luz vermelha acesa. Começa o programa. Boa tarde, ouvintes, diz Reinaldo, com aquele tom de superioridade que parece carregar décadas de redações nas costas. Hoje, com a presença do deputado Nicolas Ferreira, que vem nos brindar com suas ideias, ou com os memes do dia, vai saber. Primeira alfinetada. Sutil, mas venenosa. Nicolas sorri de lado. Já conhecia o jogo, e responde. Boa tarde, Reinaldo. Vim debater ideias. Meme é o que o senhor escreve quando tenta parecer neutro atacando sempre o mesmo lado. A plateia invisível prendeu a respiração. E dali em diante, foi impossível parar de assistir. O embate virou pessoal. Reinaldo acusou Nicolas de distorcer, de gritar para aparecer, de ser um menino malcriado com um microfone. Nicolas rebateu na mesma moeda. Acusou Reinaldo de arrogância, de desprezar o povo, de escrever para agradar patrocinador. E então veio o primeiro golpe inesperado. A ignorância do povo é o maior perigo para a democracia. Nicolas leu, direto de um artigo de Reinaldo de 2019. O jornalista tentou justificar, alegando que o contexto era outro, que se referia à manipulação de massas. Mas Nicolas não perdoou. Quando vocês são pegos, é sempre fora de contexto. Quando a gente fala, é discurso de ódio. Quando vocês falam, é análise sofisticada. E aí, meu amigo? O debate saiu do script, e a verdade começou a escapar pelas frestas do discurso polido. A gravação vazada. A revelação que virou o jogo, mas o que ninguém esperava veio depois. Quando os microfones já deviam estar desligados. Quando a transmissão tinha acabado, mas o estúdio ainda estava gravando. Reinaldo, sem saber que estava sendo registrado, soltou a seguinte pérola. Esse moleque não dura 2 anos em Brasília sem colar em alguém mais esperto. A voz era clara, o tom era de deboche, e o estrago foi imediato. O áudio caiu nas redes, primeiro em grupos, depois no X, antigo Twitter. Em horas o vídeo viralizou. A opinião pública virou. A elite intelectual tentou defender, tentou relativizar, mas não colou. Porque a frase dizia mais do que qualquer editorial. Ela escancarava o desprezo envernizado de uma geração que perdeu o monopólio da verdade. A resposta Nicolas, por 2 horas depois, Nicolas entrou ao vivo em uma live que virou evento nacional. Com um olhar firme e voz embargada pela raiva contida, ele soltou. Agora o povo está ouvindo o que eu ouço todos os dias no Congresso. O deboche, o desprezo, a superioridade de quem acredita que democracia é só para quem pensa igual a Folha. Foi além. Leu trechos de artigos antigos de Reinaldo. Expôs prints de grupos de jornalistas onde se lia. Esses garotos acham que vão mudar o Brasil com bordão de TikTok. Deixem sangrar. A guerra estava declarada. Não era mais sobre direita ou esquerda. Era sobre quem ainda acredita que o povo precisa ser educado antes de poder opinar, e quem acredita que o povo já entendeu tudo, mas foi silenciado por tempo demais. Na semana seguinte, o inesperado. Nicolas voltou ao mesmo estúdio. Sem aviso. Ao vivo. Cara a cara com Reinaldo.
O apresentador anunciou a presença dele com voz trêmula. Reinaldo travou. Vim terminar uma conversa que ficou pela metade, disse Nicholas. E o que se seguiu foi uma aula de enfrentamento político, com provas, documentos, vídeos, áudios, tudo meticulosamente articulado. Um espetáculo de retórica e preparação. No fim, Nicholas olhou direto para a câmera e disse: Você não precisa gostar de mim, mas precisa respeitar o voto de milhões. E quando você debocha de mim, você não zomba de um deputado, zomba de um Brasil inteiro que vocês não conseguem mais controlar. E Reinaldo silenciou. O que esse embate nos mostra vai muito além de duas figuras públicas em conflito. Revela uma mudança profunda na forma como o Brasil enxerga o poder, o jornalismo e a própria ideia de representatividade. Por trás dos gritos, das ironias, dos vazamentos, o que está em jogo é algo maior. A luta entre quem sempre teve voz e quem está aprendendo a usá-la agora, alto, claro e sem pedir licença. E a pergunta que fica é: de que lado dessa história você está? Comenta aqui embaixo. Você acha que Nicholas foi corajoso ou exagerado? E Reinaldo perdeu a razão. Ou só perdeu a pose? Se esse conteúdo te impactou, já deixa o like, compartilha com aquele amigo que precisa ouvir essa história e se inscreve no canal, porque a nova política não se assiste em silêncio. Ela se enfrenta, se debate e se espalha.